Evangelho, da visão que cada um tem do contexto que nós estamos vivendo, é quase que unânime. Nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos voltar ao Evangelho. O texto de Paulo aos Coríntios é que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. O apóstolo Paulo, reafirmando a sua ideia de Evangelho, outrora ele confirma dizendo o seguinte: se algum dentre nós, ou até mesmo um anjo dos céus, vier a trazer a vocês um outro Evangelho, que não seja esse, seja ele maldito, amaldiçoado. E é um desafio. É um desafio vocês terem aqui mais ou menos 40 minutos para estar ouvindo algumas coisas que aparentemente não tem sido falado ou tem sido deixado de lado, porque é mais fácil a gente andar por outro caminho, é mais fácil a gente falar outras coisas, é mais fácil a gente cantar outras coisas, é mais fácil a gente acreditar em outras coisas, porque vivemos tempos difíceis. E nós temos aqui os nossos professores, o professor Samuel, o Elias e o Isaías trabalhou esse tema aqui. Acho que esse tema ficou a cargo do Samuel, não foi? Revelação. Então tudo que eu vou falar aqui a respeito do Deus que se revela, nós já aprendemos aqui na escola, no GED, no estudo bíblico, no domingo. Se você porventura tenha vontade de aprender ainda mais da palavra de Deus, todos os domingos, a partir de amanhã das 9h30, estamos aqui reunidos para aprender a palavra de Deus. Nós estamos falando agora, nesses próximos domingos, sobre a antropologia, a doutrina do homem. E os irmãos nos antecederam aqui alguns domingos atrás e falou sobre revelação. Por isso, tudo com os jovens hoje eu falar sobre a revelação. Então tudo o que nós já aprendemos, tem muitos vídeos. Eu gosto muito de um vídeo do Augusto Nicodemos, muita coisa que eu vou falar aqui compartilhado, ele compartilhou também um vídeo muito esclarecedor. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia e deixar aberta no livro de Romanos, capítulo de número 1. Falaremos do Deus que se revela. Porque a pergunta é, os adolescentes têm essas perguntas, as crianças têm essas perguntas. Como é que eu posso conhecer a Deus? Como é que eu posso ver Deus? Como Deus é? Como nós podemos vê-lo e acreditar nele se não o vemos, se ele não se revela, se ele não se mostra? Capítulo 1, eu poderia ler outros textos. Eu poderia ler Atos, capítulo 17, versículo 24. Eu poderia ler Atos 14, verso de número 15 a seguir. Eu poderia ler Hebreus, capítulo 1, verso de número 1. Eu poderia ler o Salmos 19, acho que foi citado aqui, os céus se manifestam na glória de Deus. Mas eu quero me prender a esse texto de Romanos, capítulo número 1, verso de número 16 a seguir. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no seu Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que reprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes revelou, lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus, seu eterno poder
e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para degradarem o seu corpo entre si. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, pela Bíblia nós entendemos que Deus se revela, e Deus se revelou. Deus se revelou pela criação, Deus se revelou na vida de pessoas, Deus se revelou por pessoas, Deus se revelou por sonhos, por visões, por profecias. Deus se revelou por milagres. Deus se revelou na Bíblia Sagrada de várias e várias maneiras. Hebreus capítulo 1, de verso número 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nesses últimos dias tem falado pelo Filho. Então, embora nós encontramos na Bíblia muitas maneiras de Deus se revelar, como nós aprendemos aqui no estudo da palavra também, eu vou me ater ao texto que nós lemos, me prender esse texto que nós lemos e falar apenas de duas maneiras que nós encontramos aqui de Deus se revelar. E a primeira que eu quero falar com os irmãos está justamente no versículo de número 18. Diz o texto: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Como que Deus se revela nesse texto? De duas maneiras. Primeiro, Deus se torna conhecido, Deus se revela a nós. É possível conhecer a Deus, é possível ver Deus através da sua ira. Deus é um Deus que se ira. E você me pergunta, mas Deus se ira por quê? E Deus se ira com o quê? Deus está irado por quê? E Deus está irado com o quê? A Bíblia responde, diz o texto: contra toda impiedade e injustiça dos homens. Deus se ira com a impiedade contra Deus e a injustiça dos homens contra os homens. E a Bíblia diz que eles suprimem a verdade pela injustiça. Eles retêm, em outras traduções, retêm a verdade. E a ideia, que segundo alguns teólogos, a ideia de suprimir, de reter, é a mesma ideia de sufocar. De pegar alguém e meter a cabeça dele dentro de uma água e deixar ele ali até ele sufocar e morrer. A Bíblia diz que Deus está irado, Deus se ira, porque os homens estão pegando a verdade e estão sufocando ela, estão matando ela, estão suprimindo ela, estão afogando ela. Diz o texto sagrado: suprimem a verdade pela injustiça. Eu sei que alguns aqui estão na faculdade, outros estão prestes a entrar na faculdade, uns estão se preparando e outros estão a caminho desse negócio. E quando você se fala hoje nas nossas escolas sobre verdade, a pessoa pergunta assim: que verdade você está querendo saber? O professor Elias trabalhou aqui com 2 domingos sobre verdade. Porque o que se tem entre nós hoje é: o que é verdade para você não é verdade para mim. Depende do ponto de vista. A Bíblia, por exemplo, isso é verdade para você, para mim não.
Então, isso não é de hoje, isso não é novo. O texto diz que Deus está irado com os homens, porque eles estão retendo, suprimindo a verdade pela injustiça. Então, quando nós vemos na nossa sociedade hoje, é uma sociedade extremamente dividida. Olhamos para a nossa sociedade hoje, ela é dividida por classes, por tribos, por pensamentos diversos. E todos esses grupos que, entre aspas, estão divididos, de alguma maneira eles estão extremamente unidos. Feminismo, ateísmo, os ismos que vocês conhecem, movimento LGBT, o marxismo cultural, o comunismo, todos esses ismos. Nós vivemos uma sociedade que qualquer movimento que você faça, e qualquer palavra que você fale, qualquer expressão que você expressa a partir dos princípios que você crê, automaticamente você é taxado. Ou você é homofóbico, ou você é intolerante, ou você é um conservador, ou você é um cara atrasado, ou então você é um arcaico, e assim vai. E a nossa juventude absorve isso como um pudim de leite condensado, aquela beleza, tudo isso é apresentado para eles, e eles absorvem isso de tal maneira que quando um pai vai conversar com um filho acerca de princípios conservadores, expressos na palavra de Deus, ele diz: não é assim. Não é assim. Então é esse retrato. O que essas pessoas fazem? A verdade de Deus está sendo suprimida, está sendo retida, combatida, e aquilo que é passado para nós como verdade, é uma verdade que ela não se sustenta no próximo dia, porque aquilo que é verdade para as pessoas hoje, amanhã já não é mais verdade, e assim o mundo caminha com essa loucura. A Bíblia chama isso de impiedade. A Bíblia chama isso de comportamento de injustiça contra Deus. Verso de número 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O que isso significa? Verso 19: porque o que Deus pode conhecer, ou seja, aquilo que não se pode ver de Deus, ou seja, seus atributos invisíveis, a sua soberania, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua divindade, esses atributos, essas qualidades invisíveis de Deus, diz o texto sagrado, que aquilo que de Deus não se pode conhecer, Deus se manifestou, Deus se revelou, porque Deus assim quis revelar a nós, a revelar a humanidade. Então, o verso 19 todo diz: porque o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus quis, Deus resolveu se manifestar. Pois desde da criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza têm sido claramente vistos, têm sido visíveis. A revelação de Deus, a manifestação de Deus tem sido revelada desde muito antigo, desde há muitos anos. Os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua onisciência, a sua onipresença, diz o texto sagrado, é claramente visto pelas obras criadas, pelas coisas criadas. E a ideia de ser do texto visto claramente, visto de maneira clara, é assim:
Você parou para pensar, logo você percebe que isso é verdade. A expressão isto é visto claramente nas coisas criadas, ou seja, você parou um pouquinho para pensar, logo você percebe que através das coisas criadas Deus também se revela. Basta parar um pouquinho para você pensar. É a culpa de você não entender às vezes o Deus que te revela, o Deus que se mostra a você, não está nem em Deus e nem naquilo que Deus criou. A culpa está em nós mesmos, que rejeitamos, suprimimos, não queremos ser desse jeito, não queremos aceitar que seja assim, não tem que ser assim. Eu não aceito, é por isso que nós não entendemos, nós não vemos a revelação de Deus, porque Deus diz aqui que isso está claramente revelado. É só parar e pensar um pouquinho e logo vamos perceber que a bela criação de Deus na natureza é uma revelação inquestionável. Então, essa percepção do Deus que faz tudo, que fez tudo, que criou tudo, esse ser divino que os teólogos chamam de um outro além de nós, essa percepção do Deus que fez tudo, que é outro, que é poderoso, que se revelou através das coisas criadas, essa revelação que fala do Deus que está para além da criação, ou seja, Deus é transcendente, Deus está para além da criação. Existe um grupo de religião por aí que diz que Deus é a natureza, Deus é tudo que você vê, Deus é tudo que é criado. Não, Deus ele é transcendente, Ele está para além das coisas criadas, mas Ele também é emanente, Ele se manifesta naquilo que foi criado. Essa percepção que nós temos do ambiente onde nós estamos, do contexto onde que nós vivemos, diz o versículo 20, verso número 20, já que nós temos essa percepção, que ela é claramente visível pelas coisas que foram criadas, então diz o verso de número 20, meu Deus, está fugindo da minha Bíblia, verso de número 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de tal forma que tais homens são indesculpáveis. Diante daquilo que as coisas criadas nos mostram a respeito de Deus, através das coisas criadas nós podemos ver Deus se revela pelas coisas criadas. O texto diz que por essa percepção que nós temos, no contexto que nós vivemos, e ao observar as coisas criadas, o texto diz, pessoas assim são inesculpáveis diante de Deus, não tem desculpa. A mesma palavra usada para indesculpável aqui é aquela mesma coisa, é a mesma palavra de apologia. Ou seja, não tem defesa. A palavra apologia, os apologetas, as pessoas que lidam com a apologia, como o nosso irmão diz, é alguém que defende a sua fé. Defende alguma coisa. E a Bíblia diz que tais homens, diante da revelação de Deus nas coisas criadas, se tornam indesculpáveis. Nenhum de vocês, inclusive eu, vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, eu não sabia, eu não conheci, eu não tive oportunidade, não chegou até mim, foi inalcançável, eu não entendi. Nós não teremos esse tipo de defesa diante de Deus. Seremos indesculpáveis, diante de tal revelação, pela natureza que nós temos aí diante de nós, das coisas criadas, nós diante de Deus somos indesculpáveis, por isso Deus está irado, por isso Deus se revela pela sua ira, diz o texto, que se tornam indesculpáveis. Então,
Por que é que nós somos indesculpáveis? Porque Deus já se manifestou. Deus já se revelou, já tirou o véu, já descortinou. Dá para saber, dá para ver, dá para entender. Os céus manifestam a glória de Deus. É impossível, diz o texto sagrado, que alguém que contemple tal coisa chegue diante de Deus e diz assim: eu não entendi. Tais pessoas são indesculpáveis. Agora, por que é que o homem, por que é que eu e você, eu estou falando de mim e de você, você está pensando que é do povo lá fora? Por que é que nós, diante de tamanha revelação que nós temos de Deus, ainda nós o rejeitamos? Porque diante dessa criação tão perfeita, porque a ciência, a evolução, a ciência evolutiva, tais coisas, nós estamos estudando, e nós já estudamos aqui, diz que o mundo partiu do caos e está indo para uma perfeição. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que o mundo partiu de uma perfeição para uma desgraça. Fomos criados, tudo foi criado de maneira perfeita. E o homem, e aí depois da queda, tudo se deteriorou. Verso de número 21. Porque é essa rejeição, ainda que tudo está revelado diante de nós. Verso de número 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Cara, eu fico olhando alguns especialistas, entre aspas, e o Isaías tem um vídeo que é engraçado, que ele compartilhou o vídeo. O cara não é crente, mas ele combate esses ideais doidos, porque é loucura, não tem outra explicação. O cara amanhece, casado, pai de filho, aí no outro dia ele chega com a mulher e diz: vou embora. Por quê? Não, porque eu não sou homem, esse corpo aqui é homem, mas a minha mente agora é mulher. Nasci nesse corpo, mas agora eu me descobri que a minha mente não... Porque o que me faz ser mulher ou homem, segundo essa ideologia, não é o meu porte físico, não é os órgãos que determinam que eu sou homem, os cromossomos que eu tenho, não, é a minha mente. Não, isso não é coisa de doido. E as pessoas, é mais fácil acreditar nesse negócio, ainda que não existe nenhuma confirmação científica, nenhum experimento científico nessa área. Os médicos que estudam, a biologia que nós conhecemos, nada leva nada para esse traço. Pois ainda assim, o cara que é casado, pai de filho, já é avô, aí no outro dia aparece com um homem. Diz: não, na verdade eu sou gay. Mas assim, como, cara? Não, na verdade eu sempre nasci assim. E esse negócio vai passando para nós, sabe, como belo, como maravilhoso, como que tem que ser assim, como nós devemos aceitar isso como verdade, como a gente deve conciliar essas coisas como normalidade, mas isso não é normal. E aí, tudo isso, quando eu digo que isso, nós vivemos numa sociedade aparentemente fragmentada, mas quando você percebe a movimentação disso, nada mais é do que uma orquestração maligna, com um único objetivo: suprimir a verdade de Deus, roubar dos nossos corações a verdade eterna do Evangelho, da palavra de Deus, daquilo que nós temos como verdade absoluta e inegociável. A Bíblia não tem negócio com esse tipo de coisa. E não é ser fundamentalista, não é ser um conservadorismo exacerbado, não, é palavra de Deus, é princípio, é fé. E aí, nós rejeitamos isso,
Vamos correr aqui para capítulo 3 rapidinho. Capítulo 3 de Romanos. Eu quero ler o versículo 23, depois vamos para o capítulo 5. Por que é que nós rejeitamos tamanha revelação de Deus? Capítulo 3, versículo de número 23, o texto diz: pois todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Capítulo de número 5, verso de número 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Verso de número 17. Verso de número 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como por uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim apenas um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Por que nós rejeitamos? Por que nós rebelamos contra Deus, e essa rebelião é diária? Porque nós somos descendentes de Adão. Porque nós somos, por natureza, filhos de Adão. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Os nossos corações não têm nada de bom. Nós herdamos essa natureza rebelde, essa natureza voltada à desobediência e à rejeição das coisas de Deus. O pecado nos rompeu o nosso relacionamento que nós tínhamos com Deus, a vida que nós tínhamos com Deus. A graça que nós vivíamos com Deus, ela foi rompida e nós aderimos à rebelião do diabo. Nós nos tornamos, por natureza, filhos da ira. Somos filhos de Adão. E como filhos de Adão, nós rejeitamos tudo que vem de Deus. Não é porque o homem ele é intelectual. O cara começa a estudar, e aí diz: cara, esse negócio de Bíblia, esse negócio aí de Adão, de Eva, de que Deus criou a gente do boneco, cara, esse negócio do barro. E aí ele rejeita isso, mas ele acredita num absurdo, que é preciso ter mais fé do que acreditar nisso. Porque ele começa a acreditar que ele veio do nada. Veio do nada, tal. Aí surgiu toda essa beleza, tudo bem organizadinho, tudo perfeito, que se, como o meu Elias e o Samuel ensinou, que frações de segundo, que se o tempo fosse mudado, adiantado, atrasado, frações de segundo, ou congelaria tudo, ou tudo queimaria com fogo. Mas aí o cara começa a acreditar que ele veio disso. É muita fé para acreditar nesse negócio. Não consegue. Olha, os irmãos explica. Vem assistir uma aula dele, você fica assim: meu Deus do céu, que negócio. Explica as coisas. E aí, mas as pessoas preferem acreditar nesse negócio. E não é de agora a oposição às coisas de Deus. É porque nós temos essa natureza. Herdamos isso de Adão. Então, todos pecaram. E a reação da humanidade é rejeitar essa revelação. Como nós poderemos reagir a isso? A primeira coisa é que ninguém nasceu ateu. Não tem pessoa nenhuma que nasce ateu ou ateu. Até o ateu mesmo, primeiro ele precisa reconhecer Deus, para depois ele dizer: Deus não existe. Porque, independentemente que alguém tenha qualquer contato com qualquer religião, com qualquer guru, com qualquer pastor, qualquer coisa que seja, mas dentro de cada ser humano existe essa necessidade do divino. E nesse aspecto não há neutralidade. Não há alguém que diz assim: para mim tanto faz, para mim não. Não existe neutralidade. Todo o conhecimento que você tem, seja ele teológico ou conhecimento secular, todo o conhecimento te levará a dois caminhos. Ou você vai aceitar a revelação de Deus como verdade absoluta, ou você vai rejeitar ela. Não há neutralidade. Não tem aquele que diz: bom, hein? Se Deus... Lembra dessa ideia do professor Karnal, né? Do Karnal, aquele ateu?
Diz, bom, se Deus, eu não acredito, mas se Deus também não fala mal de Deus, porque de repente Deus existe, não existe neutralidade nessa história. Não existe. A esse texto e tudo isso que nós falamos, nós chamamos isso de, a teologia chama isso de revelação geral ou de revelação natural. Dentre as muitas revelações que nós temos para conhecer de Deus. Agora, essa revelação ela é insuficiente. Ela não é capaz de mostrar para nós, por exemplo, o que nós devemos fazer diante de tal realidade. E o que eu posso me transformar agora diante de tal realidade? Qual o caminho que eu devo tomar? E você pode perguntar assim, e aí, irmão, o que a gente deve fazer? Versículo 16, para a gente terminar. Volta lá para o versículo 16, capítulo 1 de Romanos. Eu falei que nós falamos de duas revelações. A primeira é a revelação da ira de Deus. Deus é conhecido pela sua ira. Um dos sermões mais conhecidos dos últimos anos, que tem sido assim extraordinariamente de muitos, é pecadores nas mãos de um Deus irado. E um dia eu estava vendo uma pregação do Paul Walsh, e ele dizia que, quando era criança, parece, não lembro direito, ele dizia que um dia um pregador chegou num culto de jovens, milhares e milhares de jovens, e o pregador disse: muitos de vocês, daqui a alguns anos vocês não estarão aqui, muitos de vocês estarão seguindo religiões ocultistas, muitos de vocês estarão seguindo religiões satanistas. Esse lugar aqui possivelmente se transformará em uma grande danceteria. Ele foi falando, e o Walsh ouvindo, não lembro se foi ele que pregou, se ele ouvia isso. E aí depois ele retornou naquela igreja. E quando o pastor ouviu o pastor falando isso, CEO, voltou para o pregador. Mas anos depois era o que aquela sociedade, aquela igreja, aquele povo estava vivendo. Um monte de ateu, religiões ocultistas, e as igrejas se transformando cada vez mais em outras coisas, menos em templos de adoração. Então, versículo 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé, porque está escrito: o justo viverá. Segunda revelação: Deus se revela pela sua palavra, pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é a maneira como Deus revela a sua graça salvadora, como Deus justifica o pecador, e isso pela fé. Como que Deus se revelou? O Deus que se revela, ele se revela como? Ele se revela pelo Evangelho, pela Bíblia Sagrada. É no Evangelho que nós conhecemos a pessoa bendita de Jesus Cristo. É no Evangelho que nós conhecemos o caminho traçado, o caminho que foi trilhado, para que de alguma maneira Deus pudesse nos alcançar. Irmãos, Deus se ira, e nós só vamos entender esta revelação se nós tivermos total consciência que nós estamos debaixo da ira de Deus e que não há inocente, nenhum inocente diante de Deus. Eu vejo alguns hinos que nós gostamos de cantar, e a gente, ao cantar o hino, alguns chavões que circulam no curral evangélico, é de doer, porque a gente mostra cada vez mais o total desconhecimento de quem é Deus. Então é importante a gente, por que nós falamos sobre a revelação da ira de Deus? Para que nós conheçamos o nosso estado miserável de pecado, pecador que nós somos. E entendendo isso, nós deveríamos agradecer por nós termos esse privilégio de estar aqui hoje, ouvindo essas verdades, enquanto milhões de pessoas estão morrendo. Por isso nós devemos despertar para fazer missões.
ajeitar a vida conjugal, para ganhar carro, para receber cura. O Deus que se revelou através da sua ira, o Deus que se revela pelo Evangelho, nunca será conhecido desse jeito. É por isso que a visão que a igreja tem tido de Deus é a visão de um Deus totalmente distanciado do Evangelho, de um Deus que não é o Deus da Bíblia, de um Deus extremamente impotente, impossibilidade de salvar. O cara estava contando, era notório isso na internet, é um vídeo que viralizou. Eu mandava, conte a sua bênção, irmão. Eu disse, não, eu vivi uma vida desgraçada de pecado, mas Jesus me salvou. Então agora conte a bênção. Que coisa lamentável. É um privilégio extraordinário nós estarmos aqui hoje ouvindo que Deus se revela pela sua ira. E se nós conhecermos o Deus que se revela pela sua ira, diante disso, irmãos, diante de tamanha revelação, nós deveríamos, como diz o pastor Gilberto, sempre dizendo aqui, cair de joelhos diante de Deus, andar de joelhos diante de Deus e fazer algumas perguntas para o Senhor. Saia daqui hoje, pergunte para Deus, e eu vou fazer essa pergunta: Senhor, por que eu ainda vivo assim? Por que ainda eu ando assim, Senhor, diante de Ti? Por que eu ainda, Senhor? Por que eu ainda continuo desafiando o Senhor? Por que mesmo eu conhecendo, eu ainda continuo desafiando o Senhor com a vida que eu tenho, o caminho que eu tenho trilhado, os caminhos que eu tenho escolhido viver diante de Deus é desafiador. Por que ainda nós continuamos desafiando a Deus? Nós deveríamos examinar o nosso coração dessa ideia materialista, ateísta, de questionar a Deus. Isso nada mais é do que sentimentos que vão sendo gerados dentro de nós. Sentimento de revolta, de decepção, sentimento de perdas, são mágoas, são iras. A gente vai se alimentando desse negócio e muitas de nós querendo justificar um comportamento mal que nós temos. Nós queremos justificar comportamentos totalmente deploráveis. E por não ter como conciliar isso diante da palavra de Deus, a gente se ira, a gente se põe em posição de defesa diante de Deus, e isso não tem nada a ver com conhecimento, não é porque eu conhecia, porque não, isso tem a ver com imoralidade, são questões morais, são questões de comportamento, isso é pecado, isso só resolve de maneira espiritual, é o encontro com o Evangelho, é receber a revelação de Deus pela palavra. Isso não é resultado de intelectualidade, de conhecimento que você ou eu venha adquirir. Isso é questão da alma, é a alma doente, é o pecado que está impregnado na nossa natureza, é a vida que nós desenhamos para viver segundo os nossos próprios conceitos. E aí a Bíblia é taxativa, dizendo o seguinte: que tem caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós precisamos ouvir a revelação especial de Deus. Não há nada que justifique essa nossa rebeldia diante de Deus, porque segundo a revelação do Evangelho, há um Deus que nos busca, há um Deus que nos quer restaurar para si mesmo, um Deus que quer nos salvar, nos reconciliar consigo mesmo. Por isso, a morte de Jesus. Eu conversava com um jovem, olha para você ver, irmãos, alguém da igreja, até outro dia estava na igreja cantando, e ele dizendo para mim assim: você está disposto a morrer com sua família? Veja só as coisas que nascem na cabeça do jovem. Não é que nascem, isso é aprendido nas escolas. Mas por as pessoas não valorizarem a palavra de Deus, o estudo sistemático da palavra de Deus, essas coisas entram. E ele dizia o seguinte, isso é segundo ele me confrontando: você está disposto a morrer com sua família? Depende. Não, eu estou disposto a morrer com minha família. Seria um ato heróico, não seria? Beleza. Agora, se eu sei que eu vou ressuscitar, e eu morro
por minha família, sabendo que eu vou ressuscitar. Você acha egoísmo nisso? Olha para onde as pessoas. Eu perguntei para ele, mas você sabe o significado da morte de Jesus? Porque a ideia dele é o seguinte: Jesus sabia que ia ressuscitar, morreu, então não tem egoísmo nisso. Mas de onde é que você tirou essa ideia de que a morte de Jesus é um heroísmo? A Bíblia chama de maldição. Se fez maldito por nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Não foi heroísmo, foi graça, bondade, misericórdia de Deus. E Jesus não morreu por sua família bondosa, bela e toda perfeita. Morreu por mim, por você, homens rebeldes, pecadores. E Jesus entregou a sua vida para que eu e você estivessem aqui hoje ouvindo palavras como essa, palavras de vida eterna. Então nós podemos conhecer o Deus que se revela pela sua ira e pelo Evangelho que chegou a nós. Que Deus, na pessoa de Jesus, nos abençoe e abençoe cada um de nós.